Com uma crise sem fim, de novo a Europa passou o ano no vermelho. De euro em euro, o velho mundo se afogou em dívidas e em Atenas a situação se agravou. Um país e um pesadelo. A situação de 2011 só piorou na Grécia. A dívida só aumentava e o governo teve trabalho para tomar novos empréstimos. Cortes no orçamento, cortes nos salários, demissões, greves, bombas. Protestos de todos os setores da economia. Não escaparam nem os cadeirantes. Como um castelo de cartas ruindo, a crise abalou o continente. Na Espanha, teve gente que tirou a roupa para protestar. Contra os cortes na educação, os estudantes mostraram a cara. A juventude sentiu na pele os dissabores de uma crise sem precedentes. 25% da população sem emprego. Na Itália, o desemprego também atingiu níveis recordes e a falta de dinheiro respingou até na França. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, assumiu as negociações por mais uma ajuda econômica aos países em crise. Apesar dos esforços, os empréstimos bilionários não foram suficientes para cobrir todo o rombo. O fundo do poço estaria por vir? 2012 foi um ano que não começou para a economia brasileira. Lá pelo início do ano, o governo dizia que o país ia crescer mais de 4%. Terminamos o ano e não crescemos nenhum. Mas a coisa foi tão ruim assim no dia a dia dos brasileiros? Na verdade, não. O consumo deve ter crescido mais de 8%, consumo no varejo. A taxa de juros é a mais baixa da história. A taxa de desemprego é a menor em 2 ou 3 décadas. Os programas sociais continuam distribuindo renda para os mais pobres. O que então foi tão ruim? O que foi ruim foi o investimento. Investimos pouco em capacidade produtiva para o futuro. Investimos pouco porque o investimento do governo é ridículo. E também porque os empresários ainda estão com medo de uma grande confusão na economia mundial. Por falar em economia mundial, a Europa, neste ano, entrou em recessão de novo e no ano que vem não deve crescer nada. Nos Estados Unidos, há a reeleição de Barack Obama. Mas reeleição não significa esperança maior em recuperação mais forte. O que está em discussão aqui nos Estados Unidos é o risco de uma nova recessão, porque o país vai ter que cortar muitos gastos, provavelmente no início desse ano. Então, quais são as perspectivas para 2013? O Brasil deve voltar a crescer se não tiver confusão maior na Europa ou aqui nos Estados Unidos. Ficando tudo na mesma, a gente cresce um pouquinho mais, uns 3%, e a vida melhora um pouquinho mais. Esperamos que sim, para o bem dos nossos empregos e para o bem dos nossos filhos. Boa noite e um bom 2013. Das mulheres seminuas protestando mundo afora ao aborto, nem a maconha escapou da lista de assuntos que deram o que falar em 2012. Uma pesquisa apontou: 1,5 milhão de brasileiros usam maconha diariamente, pouco ou muito. O resultado nos colocou na posição 17 entre os maiores consumidores de maconha do mundo. No Uruguai, um outro tipo de polêmica que também agita os brasileiros chegou a uma definição inédita. Nosso pequeno vizinho foi o primeiro país na América Latina a aprovar a legalização do aborto. Let's go, girls. E elas roubaram a cena em 2012. Seminuas, as militantes feministas defenderam o fim do machismo. De peito aberto, enfrentaram até a polícia. Algumas foram presas e depois liberadas. Os protestos chegaram ao Brasil e adotaram um nome agressivo: Marcha das Vadias. Se não querer mais apanhar, dizer basta! E dizer basta! É motivo para ser chamada de vadia! É motivo para ser chamada de vadia! Então somos todas vadias! Então somos todas vadias! Segundo o movimento, uma forma de brigar pela liberdade sexual e pelo fim do preconceito.
foi ano de renovar as esperanças na política para melhorar a vida das pessoas. Elegemos prefeitos e vereadores para governar os mais de 5 mil municípios brasileiros. Brasil, meu Brasil brasileiro. O Brasil foi às urnas. Ou será que não? Abstenção recorde, quase 20%. Em São Paulo, somando ainda brancos e nulos, 1/3 dos eleitores não escolheu nenhum candidato. Apesar de tanto desinteresse, a luta foi acirrada. Celso Russomano surpreendeu e despontou como líder nas pesquisas. Cheguei até aqui pela força do povo e vou continuar assim. José Serra, um nome nacional, queria voltar à cena mais uma vez em âmbito municipal. Não dá para pensar em eleição só na dinâmica de pesquisa, porque pesquisa não é infalível. E um pretendente desconhecido tinha padrinho forte. Fernando Haddad foi o preferido de Lula na disputa interna petista contra Marta Suplicy. O povo vai prestar atenção muito nas propostas. O apoio do ex-presidente não teve efeito imediato. As primeiras pesquisas mostraram que o paulistano não conhecia Fernando Haddad. O candidato do PT só ganhou visibilidade quando começou a aparecer no horário eleitoral, ao lado de Lula e Dilma. Os dois fizeram comício ao lado de Haddad, que passou a subir nas pesquisas. Livre do câncer na laringe, o ex-presidente foi presença certa em quase todas as candidaturas importantes do PT nas eleições municipais. Antes, porém, um momento indigesto. Lula e Maluf juntos. Muita gente torceu o nariz ao ver dois adversários históricos unidos por Haddad. A indignação chegou a Luísa Erundina. O clima de muito amigos não convenceu a então vice na chapa. E Erundina se retirou da campanha. Pegando carona na polêmica, os adversários centraram os ataques ao candidato do governo federal. E a briga esquentou. Na reta final, Russomano caiu para terceiro. Serra acabou sendo mais votado e foi ao segundo turno contra Haddad. Nós vamos estar com força total nessa reta final. Vamos acelerar ainda mais essa caminhada. Serra recebeu apoio de Soninha Francini, Haddad de Gabriel Chalita e Russomano ficou neutro. No duelo de forças, o empurrão de Dilma e Lula parece ter funcionado. O PT voltava à prefeitura após 8 anos. Eu quero agradecer em primeiro lugar aos milhões de homens e mulheres que me confiaram o voto. Aqui na Gazeta, cumprimos nossa missão de contribuir para a reflexão política. Destaque para mais um debate com os candidatos. Estiveram presentes 8 candidatos, um debate quente. Olha, essa gestão Serra-Kassab deu quase 200% de aumento para os subprefeitos e para os cargos de confiança. O subprefeito merece ser bem remunerado, como todas as funções que são importantes, inclusive de deputado, mesmo para deputado que não é muito aplicado, como é o caso do deputado Chalita, que integra a comissão de educação da Câmara, faltou aproximadamente metade das sessões. Você vai acabar com o bilhete único, que foi uma conquista da administração do PT. O PT vai ser contra essa proposta e eu não vou implementá-la. Aquele que anda menos pagará menos. E o que anda mais vai continuar pagando os R$3, não vai pagar nada mais do que isso. Outro importante espaço para esclarecer o eleitor foi o programa semanal Hora do Voto, que estreou em junho. Ao longo de 4 meses, Maria Lídia Flandel entrevistou 1 a 1 8 candidatos à prefeitura da maior cidade do país. Também vieram analistas políticos que interpretaram a sucessão de movimentos nas campanhas e suas possíveis consequências. E ainda o governador e o prefeito. O próprio secretário da Segurança disse que estava acontecendo uma escalada da violência. Nós devemos admitir, governador, que a criminalidade está em alta em São Paulo? O governo federal, ele se ausenta desse debate. São Paulo produz cana, laranja, café, soja, fruta, flores, borracha, ovo, não produz cocaína. Então, como é que isso entra? Nós ficamos na ponta, enxugando gelo. Como a prioridade é saúde e educação, e nós fizemos muito,
Sempre o que a gente lamenta é não ter conseguido fazer um pouco mais. Mas é extraordinário o que foi feito. É apenas um lamento ou existe um pesar? Não existe pesar. É lamento porque a gente quer fazer cada vez mais. E não foi só no Brasil que teve eleição. Nos Estados Unidos, Barack Obama respirou aliviado com a reeleição para a Casa Branca. O primeiro debate dava sinais de um possível desgaste. Obama foi atacado pelo adversário Mitt Romney e a imprensa chamou o presidente de apático. No debate seguinte, o contra-ataque revelou um presidente cheio de vigor, enérgico e sereno. A briga seria emocionante. Empatados, os dois fizeram comícios nos estados decisivos até a véspera. Com o fantasma do desemprego ainda solta, o povo americano parecia querer de volta o glamour e a estabilidade de uma superpotência. E foram os hispânicos que decidiram. Nos redutos latinos, o placar era de 70% a 30% para Obama. No discurso de vitória, ele disse que chega mais inspirado e que o melhor ainda está por vir. Na França, Nicolas Sarkozy não foi reeleito. O plano de François Hollande era ousado: aumentar impostos dos mais ricos, elevar o salário mínimo e contratar mais professores. Um tiro certeiro na insatisfeita população francesa, que elegeu Hollande no primeiro turno com 52% dos votos. Os socialistas voltavam ao poder após 30 anos. O Rio de Janeiro, no centro do mundo. A Rio+20 discutiu propostas para salvar o planeta. Cumpriremos nossas promessas? Em 190 países, dezenas de temas discutidos: poluição, saneamento, natureza, nossas florestas. E um que se tornou o principal: a erradicação da pobreza. O texto final citou esse como sendo o desafio primordial para o futuro. O documento, no entanto, não fixou metas para os países. Falou em comprometimento a partir de 2015, mas não especificou planos e objetivos. A ONU chamou a Rio+20 de sucesso. A presidente Dilma negou que o documento final estava retrocedendo. Nada, porém, evitou protestos de grupos ambientalistas e de ONGs. O que teria faltado? Engajamento? Ambição dos líderes? Se faltou um plano para salvar o planeta, nós já temos um novo Código Florestal. Discutido por 12 anos, o texto foi finalmente sancionado, mas com 9 vetos. A presidente Dilma apertou o cerco aos ruralistas e, entre as mudanças, aumentou o tamanho da área a ser replantada em caso de desmatamento nas chamadas grandes e médias propriedades. Os pequenos produtores foram poupados. A Rio+20 deu o tom exato da importância do ano de 2012 para o meio ambiente e para a sustentabilidade do planeta. Só que não é possível ainda sentir no dia a dia os resultados práticos do encontro. Mas já dá para ver alguns deles na organização das empresas, em governos, na ONU, nas ONGs, na própria publicidade, que parou de dizer que todo mundo é sustentável. 2 outros fatores fazem também a diferença: o papel do consumidor consciente, que pode influir na mudança de hábitos, e o espírito empreendedor e criativo do ser humano. Pesquisas se multiplicam no mundo todo em busca de, por exemplo, fontes limpas de geração de energia que possam livrar a humanidade do petróleo, que ao emitir carbono provoca o efeito estufa e tragédias, como a tempestade Sandy, que assustou Nova York e o mundo. Há um movimento global em direção à sustentabilidade que é irreversível, até porque só depende de nós, da nossa vontade política de fazer. Um bom e sustentável ano de 2013 para você e sua família. O último adeus a quem tanto admiramos é sempre difícil. 2012 foi um ano de emocionantes despedidas. Os anos 70 não seriam os mesmos sem a rainha da disco music.
Vencedora de 5 prêmios Grammy, Donna Summer morreu de câncer aos 63 anos. O timbre marcante lhe daria um apelido, a voz. Com a fama vieram as drogas. Whitney Houston teria morrido acidentalmente em uma banheira devido ao consumo de cocaína. Com a mesma facilidade que criava personagens, ao todo foram mais de 200, brotavam os aplausos. Chico Anísio era referência no humor. Internado para tratar problemas respiratórios que se agravaram, Chico Anísio partiu aos 80 anos. O riso solto e escrachado era sua marca registrada. Hebe Camargo juntou a gargalhada ao bordão gracinha, inconfundíveis. Após tratamento contra um câncer no peritônio, Hebe foi para a Rede TV. Chegou a ser recontratada pela SBT, mas não teve tempo de reestrear. Em setembro, a rainha da TV silenciou aos 83 anos. Assim como a sutileza e precisão das curvas sensuais e despretensiosas que tanto amava, Oscar Niemeyer desviou várias vezes o rumo no qual o destino teimava em colocá-lo. Internado dezenas de vezes, o velho gênio da arquitetura foi um bravo guerreiro da vida. Niemeyer descansou para sempre aos 104 anos. A seguir, o mundo pop agitado e o Corinthians campeão do mundo. E o balanço dramático dos crimes que chocaram a todos. Até já!